carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo de número 5, o penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Muito bem, vai achando aí, se você achou, segura aí o texto. Antes de nós lermos, queria dar uma palavra à igreja, não já dentro da mensagem, mas uma breve pastoral, mediante as últimas 2 reuniões que nós tivemos do conselho. Semana passada estivemos reunidos 2 vezes, 2 dias, na quarta e na sexta novamente, para pensar a vida da igreja, para pensar a caminhada da igreja, para pedir orientação para o Senhor, para saber como seguir, quando seguir, por onde seguir, conforme a orientação do Senhor. Eu queria que você olhasse essa imagem, é uma imagem bem interessante. Não sei se dá para identificar, tirando o nome lá, Hyundai, mas um navio, né, que está ali no estaleiro, né, um lugar de manutenção, um lugar onde o navio é limpo, é novamente preparado, se repara o casco do navio. Interessante. Quando o navio sai do estaleiro, ele é batizado e é lançado ao mar. E quando ele é lançado ao mar, ele tem um objetivo, sai de um lugar para chegar no outro. E ele vai sempre, conforme o tempo permite, a toda velocidade, cruzando para chegar de um lado para o outro, o mais rápido possível, da forma mais eficiente, mais segura possível. E é interessante a gente saber que dentro de todo navio, dentro de toda embarcação, além dos marujos, daqueles que vão limpar, cozinhar, que vão traçar a rota, que vão ajudar ali o comandante, existem também as equipes de manutenção. Existem aqueles, irmãos, que trabalham não no convés, mas nos porões, nos subníveis, cuidando da caldeira, cuidando das máquinas, cuidando das bombas, cuidando do motor, cuidando de toda a manutenção do navio. Todo navio, aquele navio que você sai de férias, bacana, aquele cruzeiro que você vai, quando você está lá em cima, festando, se divertindo, tem uma equipe lá embaixo, cuidando de um vazamento de gás, cuidando de um vazamento de vapor, ajustando isso, ajustando aquilo, fazendo a manutenção para o navio continuar singrando os mares. Porém, meus irmãos, num dado momento da vida do navio, apesar de todo o esforço de manutenção, ele vai perdendo a sua velocidade, já não consegue mais cruzar os mares, singrar os mares com a velocidade que ele tinha antes, a despeito de toda a manutenção que é feita nos subníveis do navio. E aí só tem uma solução. O que é feito? O navio tem que ser tirado da água. Sabe por que precisa tirar o navio da água? Porque com o passar dos anos, navegando para lá e para cá, vai se formando na parte de baixo do navio, a parte que fica abaixo do nível da água, uma crosta, uma casca grossa de coisas do próprio mar que vão impregnando no casco do navio. E essa casca grossa que fica lá embaixo no casco do navio não permite o navio mais ter a mesma velocidade que ele tinha antes. Então só tem uma solução: tira-se o navio da água, picareta, marreta, espátula, e tem que limpar o casco do navio, tem que tirar aquelas coisas que foram grudando ao longo do caminho. Quando o navio está limpinho, coloque-se o navio na água de novo e o navio ganha força de novo. Irmãos, volta lá, Gustavo. Volta lá no navio. O que acontece, meus irmãos? A igreja, essa figura do navio é uma boa figura para descrever a igreja. Por quê? Porque apesar de todas as manutenções que nós fazemos, às vezes, nós vamos tirar o navio da água. E na vida da igreja, às vezes, espiritualidade de manutenção não basta mais. Nós precisamos tirar o navio da água. Nós precisamos pegar espátula, martelo, marreta na mão e começar a tirar essas cascas que vão grudando. Nós precisamos tirar o navio da água e limpar aquilo que vai grudando ao longo do caminho, que vai fazendo a gente perder o foco, perder a velocidade, perder o desempenho, perder a vontade de chegar aonde nós temos que chegar. Então nós conversávamos como conselho e nós temos esse projeto da igreja em células, mas antes de chegar lá na igreja em célula, nós precisamos parar e tirar o navio da água. E nós somos convidados então a começar a limpar aquilo que grudou no casco. As mágoas,
os rancores, as reclamações que durante anos e anos e anos vão grudando no nosso coração. E nós conversávamos no conselho como nós ouvimos reclamação, coisas recentes, coisas antigas, coisas mais ou menos, mas mágoas que vão se arrastando, coisas que vão se perpetuando, que estão lá nos subníveis, mas que não deixam você chegar, não me deixam chegar onde nós temos que chegar. Então a proposta do conselho é que nós gastemos um tempo em oração, em revisão de vida, repensando a nossa vida, repensando a nossa espiritualidade, repensando nas feridas que nós precisamos deixar Deus tratar, repensando as áreas de resistência, o mover de Deus na nossa vida. É um tempo de limpar o casco do navio, irmãos. Senão nós não vamos conseguir montar as células. E nós temos orado, e eu tenho orado muito, nossa família tem orado muito. Nós precisamos às vezes de conserto, nós precisamos reconhecer erros, precisamos reconhecer onde temos falhado, nós precisamos mudar a nossa caminhada. Se nós não tirarmos o barco da água, nós entendemos isso como conselho, se nós não tirarmos o barco da água agora, nós não vamos chegar nos finalmente, que são os grupos pequenos, para a evangelização. Então nós vamos gastar um tempo nas mensagens, nas orações, falando sobre vida cristã. O que é vida cristã? Sobre a liberdade da vida cristã, sobre a santidade na vida cristã, sobre a oração na vida cristã, sobre a união na vida cristã, sobre todas essas coisas que vão ajudar a gente a limpar o casco do navio. Tá? Dito isso, nos próximos domingos, os presbíteros também vão falar, vão orientar, vão direcionar a igreja. Tá? Então, dito isso, convido você a entrar nesse momento conosco, nas mensagens dominicais, dos estudos. Começamos na terça-feira passada. Vamos repensar aquilo que tem minado a nossa caminhada com Deus. E vamos limpar o casco em nome de Jesus, tirar aquilo que está impregnado para a gente poder fazer a vontade de Deus da melhor forma possível. Dito isso, vamos ao texto. Gálatas capítulo 5. Se você puder, vou convidar você a se colocar em pé mais uma vez. Daqui a pouco você senta de novo, aí você descansa um pouco. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso 4 primeiramente. Ou a lei ou Cristo é o subtítulo. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer assim, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada os aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Agora pula lá para o verso de número 13, 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Os irmãos podem se assentar. A liberdade cristã e o serviço ao próximo. Hoje muito se fala em liberdade. Nós ouvimos essa expressão, liberdade. Liberdade de escolha, liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade. Todos proclamam liberdade de alguma forma, de alguma maneira, todos constroem um conceito do que é liberdade, todos dizem viver uma liberdade, mas a partir de um conceito que criam na sua mente, de uma ideia que trazem no coração. E o problema, irmãos, do conceito de liberdade da nossa sociedade reside no fato de que a ideia de liberdade do homem moderno, da mulher moderna, não considera a pessoa
pessoa de Jesus Cristo, o amor de Cristo, a cruz de Cristo, a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. E qualquer coisa que não considere Cristo, o seu amor, a sua graça, a sua cruz, não é liberdade. Ao contrário, é qualquer outra coisa, menos liberdade. E eu me pergunto e convido você a fazer a mesma pergunta: que liberdade, que pretensa liberdade é essa que o homem moderno diz viver, mas uma liberdade que nos isola? Que liberdade é essa, meu irmão, que nos torna solitários, cada vez mais solitários? Né? Que liberdade é essa que nos faz subjugar o próximo? Né? Que liberdade é essa que nos torna cada vez mais avarentos, egoístas, mesquinhos? Que liberdade é essa que nos torna escravos do nosso ego, das nossas pretensões pecaminosas? Que liberdade é essa que todo mundo diz ter, que é pregada aos quatro cantos, mas que em vez de libertar nos faz cada vez mais vazios, que rouba todo o significado de existência? Que liberdade maldita, mentirosa é essa? Que liberdade é essa, irmãos, que invariavelmente desemboca em libertinagem, em licenciosidade, numa vida sem limites, sem regras, sem nenhum significado existencial? Essa não é a liberdade, pelo menos não a que Cristo nos ensina, pelo menos não a que o Evangelho nos ensina. E nesse sentido, a carta aos Gálatas é o escrito mor, é a carta magna do que diz respeito à liberdade cristã. Em nenhuma outra carta este tema da liberdade cristã é trabalhado de forma tão ampla, tão profunda como o apóstolo Paulo trabalha aqui na carta aos Gálatas. O que é o contexto da carta? Qual é o contexto da carta? O que estava acontecendo para a gente entender o que o apóstolo Paulo estava falando? Veja, logo após a primeira viagem missionária, a passada de Paulo pela Galácia, no rastro de Paulo, quase que imediatamente, mestres judaizantes chegaram nas igrejas, e na igreja dos Gálatas. E o que diziam os mestres judaizantes? O sacrifício de Cristo não é suficiente para nós sermos salvos. Nós precisamos de uma ajuda. A graça de Cristo precisa de uma ajuda. De que forma? A lei. A lei complementa a graça. E como que você se toma posse disso? Se circuncidando. A circuncisão que Paulo cita aqui não é um ato religioso qualquer, mas tem um valor teológico. O que esses mestres estão dizendo é o seguinte: se a circuncisão, se a lei representada na circuncisão não ajudar Cristo na nossa salvação, vocês não estão salvos. Então, corram e voltem para a lei. Obedeçam à lei. Cristo não é suficiente, é isso que eles estavam pregando. Vocês precisam ajudar essa graça de Cristo. Como? Observando a lei. Vão lá então e passem pela circuncisão. Observem as leis, observem os ritos. Vão lá, dessa maneira eles interpretavam errado tanto a lei quanto o evangelho, porque o intuito da lei não é salvar, mas é apontar o pecado. O intuito da lei não é conduzir o pecador ao céu, mas é conduzi-lo, apontá-lo nos pés daquele que leva o pecador ao céu, Jesus Cristo. A lei é uma espécie de aio que pegou o ser humano pelas mãos, como um pajem, conduziu até os pés de Jesus e disse: olha, eu não salvei, mas eu te trouxe até aqui, eu te deixo aos pés daquele que salva. A lei não pode salvar. Mas eles estavam ensinando que Cristo não podia salvar sozinho. A graça de Cristo era insuficiente. Então você precisa ajudar Cristo nisso, você precisa ajudar Deus nisso. E isso é legalismo. Você se salva, você contribui com Deus na sua salvação. Você de alguma forma assenta um tijolinho nessa obra chamada salvação que Deus está fazendo. Então corram e deixem isso representado, declarado na circuncisão. E Paulo vai dizer: não. Nós não ajudamos Deus. Um Cristo que precisa ser ajudado é um Cristo suplantado, é um Cristo derrotado. Nós não ajudamos em nada. Deus nos libertou em Cristo Jesus. E aí Paulo começa a falar algumas coisas aqui, irmãos, a respeito da liberdade cristã. E alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com você essa noite. Se você fechou a sua Bíblia, abre ela de novo, porque a gente vai usar ela em alguns momentos no decorrer da mensagem. Alguns ensinamentos, então,
a respeito da graça de Deus, da liberdade cristã, segundo o ensino do capítulo 5 do livro de Gálatas. A primeira coisa, meus irmãos, que o texto vai nos ensinar é que sem Cristo o ser humano continua escravizado. Sem Cristo, por mais esforço que o homem faça, que a mulher, que o ser humano faça, ele não se liberta, ele continua escravo, ele continua oprimido, ele continua numa vida sem significado. Capítulo 5, no primeiro verso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Foi que Cristo nos libertou. Não existe liberdade sem Jesus Cristo. Cristo nos liberta, meu irmão, de toda forma de legalismo como meio de salvação. O que Paulo está afirmando é que a salvação não pode ser alcançada por mérito, por observância religiosa, por esforço humano, por mais que eu queira cumprir a lei, por mais que eu seja determinado a obedecer a lei, a ser bom, a ser justo, o meu esforço não me habilita à salvação. Cristo nos habilita à salvação, a graça de Cristo. O crente não é salvo por boa intenção, por determinação, por bom comportamento, por boas obras, por se considerar justo, bom, certo, correto. Nada disso nos salva, isso seria mérito. O que nos salva é Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É somente pela graça de Jesus Cristo que nós fomos salvos por Deus para uma nova vida, irmãos. Em Cristo nós somos capacitados para viver uma nova vida para Deus. Veja, meu irmão, nós não tentamos viver uma vida para Deus observando a lei. Se você tentar, porque você não vai conseguir, eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir, viver uma vida para Deus observando a lei, cumprindo a lei, você está fadado ao fracasso. Nós não tentamos, nós vivemos uma vida para Deus, porque vivemos sobre o espírito da lei, meu irmão, sobre a lei do Espírito, conforme Romanos 8, 2 a 14. Nós não alcançamos a liberdade por nós mesmos. A nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Jesus Cristo. Há um autor chamado John Stott, e eu queria compartilhar essa citação com você. Ele ajuda a gente a entender isso. Ele diz essa frase maravilhosa: Cristo é o nosso libertador. A conversão é a nossa emancipação da escravidão. E a vida cristã é a vida de liberdade. Tudo acontece em Cristo. É Cristo que nos tira do pecado. É Cristo que nos tira do engano. É Cristo que nos corrige a rota. É Cristo. É somente por Cristo. Essa liberdade cristã é liberdade da consciência, estamos pacificados diante de Deus. É liberdade da tirania da lei, de tentar cumprir a lei para ser salvo. É um desespero do coração que sabe que não consegue, por mérito próprio, se achegar a Deus. Cristo anulou o poder da lei que nos condenava, que nos julgava, que nos subjugava. Então, quando Paulo vai dizer, meu irmão, aí no capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está dizendo, meu irmão, que refutando com veemência a ideia de uma salvação realizada em parte pelo homem e em parte por Deus. E você não contribuímos com Deus, nós não ajudamos Deus. A iniciativa é de Deus, o sacrifício é de Deus, o plano é de Deus, o resgate foi propiciado por Deus. Mas há algo ainda que o apóstolo Paulo diz. Ele diz muito categoricamente, do verso 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sem Cristo de nada vos aproveitará. Antes de Cristo, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Efésios capítulo 2, do verso 2 ao verso 3, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que eu antes de Cristo, que você antes de Cristo, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos na coleira do pecado, andávamos segundo a opressão do pecado, sobre o príncipe da potestade que atua nos filhos da desobediência. Mas em Cristo, essas correntes se romperam, fomos livres, o pecado não comanda mais a nossa vida. Em Cristo. Há um autor fantástico chamado John Piper. Se você ainda não leu, leia, procure, compre alguma coisa dele na internet. John Piper, num livro extraordinário chamado
Jesus Cristo, o único caminho para Deus, ele diz algo interessante, ele levanta uma questão interessante. Uma pessoa precisa ouvir o Evangelho para ser salva? É um livretinho de 92 páginas, se não me engano. Ainda essa semana estava relendo, dando uma folhada no livreto. Uma pessoa precisa do Evangelho para ser salva? Precisa ouvir o Evangelho para ser salvo? É uma pergunta que ele levanta no livro. Interessante, ele vai demonstrando lá no livro, na sua tese, que nesse mundo pluralizado, nesse mundo globalizado, meu irmão, nesse mundo que tudo é relativo, nesse mundo que não aceita mais valores absolutos, dizer que é necessário Cristo para a salvação é uma mensagem ridícula, obsoleta, é uma mensagem que não faz sentido, é uma mensagem que não agrada a ninguém, é uma mensagem arrogante, detestável, no mundo onde todos os caminhos estão corretos, dizer que Cristo não é um dos caminhos, mas que Ele é o único caminho, Cristo não é uma das portas, mas que Ele é a única porta, essa mensagem não faz sentido para o homem moderno. Mas John Piper vai à Bíblia e ele conclui o seu livro dizendo, por mais que o ser humano moderno não reconheça, a Bíblia nos afirma que somente em Cristo nós nos achegamos a Deus, quer queira, quer não, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele liberta. Sem Cristo continuamos escravos de nós mesmos, da religião, de mim mesmo, das minhas vontades, completamente perdido. Em Cristo. E aí, meu irmão, sabe por que a humanidade fala tanto de liberdade e continua escrava, perdida? Porque quer liberdade, mas não quer o Senhor da liberdade, Cristo Jesus. E o que Paulo vai dizer aqui é que se Cristo não está nesse negócio, de forma alguma, eu e você podemos experimentar o que Deus chama de liberdade. Se Cristo não está na nossa vida, se a nossa vida não está aos pés de Cristo, eu e você podemos experimentar a religião, podemos experimentar a vida religiosa, podemos ser abençoados com as benesses de participar de uma comunidade de fé, encontrar gente que vai ser simpática, que vai ser solidária, participar dos eventos da igreja, conhecer uma coisa ou outra da Bíblia, conhecer as doutrinas bíblicas teológicas, mas sem Cristo nós não usufruímos a liberdade que Deus sonhou para nós na cruz do Calvário. É na cruz que Deus diz, filho, esse caminho não é bom. O caminho que eu quero para você a partir da cruz, esse caminho é de vida. Filha, esse caminho fora da sombra da cruz é um caminho que lá no final é caminho de morte. Mas o caminho que guia-se pela sombra da cruz, esse é o caminho da vida. Nesse caminho você está liberto. Nesse caminho teu coração está em paz. Nesse caminho a tua consciência está em paz. Cristo e somente Cristo nos liberta. Primeira coisa que a gente não pode esquecer nunca. Cristo é o nosso libertador. Conversão é a nossa emancipação. E a vida cristã é a vida de liberdade. Segunda coisa que Paulo vai dizer aqui no texto. A liberdade cristã é a liberdade, meu irmão, do pecado. Capítulo 5, verso 13. Olha na sua Bíblia novamente, por favor. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, glória a Deus, em Cristo Deus nos chamou à liberdade, liberdade de consciência, liberdade de quem sabe que não precisa seguir a lei para ser salvo, de quem foi alcançado pela graça e é grato a Deus por isso, mas ponto e vírgula, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha só, fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão do pecado. A liberdade cristã, meu irmão, não é licenciosidade, não é vida desregrada. E a gente entende quando Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Em Cristo Jesus, liberta em Cristo Jesus, eu não preciso seguir mais nada. Barreiras disso ou daquilo para ser salvo, mas porque sou salvo em Cristo Jesus, não participo disso ou daquilo, isso ou aquilo. Não me convém. A liberdade é deleite, meu irmão, na santidade. É deleite numa vida cheia de Espírito Santo. Deleite num caminhar com Jesus que seja marcado pela intimidade. Essa liberdade proporciona, segundo Paulo, uma ruptura com a lei. Nós não seguimos mais a lei, mas também uma ruptura com o velho homem. Eu não cumpro a lei, mas também não me entrego aos desejos do velho homem. Eu não preciso mais ser subjugado, escravizado pela lei, porque a lei me condena diante de Deus.
Deus. Mas agora, livre em Deus, eu sou chamado por uma vida nova, por um novo viver, para novos valores, para novos objetivos, para uma nova conduta, para um novo coração. E aí a gente precisa aprender algo importante. Cristo não chamou você, não me chamou para reformar o velho homem. E eu me lembro aqui, me permita a comparação simplória. Lembra daquele programa, Arrumo Meu Marido? Quem assistiu? Você assistiu, Rosângela? Tem muitos, né? Acho que nem passa mais. E eu não sei se você lembra, mas a proposta do programa era o seguinte: a coitada da mulher, desesperada, né, mandava uma foto lá do maridão, o cara cabeludo, né, barbudo, sujo, né, descuidado, mal acabado, né? Para fazer o que com ele? Você está rindo, Denilson? Você mandou carta lá, né, Neide? Né? Para fazer o quê? Dá um trato no cara, né? E aí chama o cara lá, o que faz? Põe a unha do cara lá, né? O casquinho dele lá na água para cortar o casquinho, né? Corta o cabelinho, dá um trato, arruma o dentinho, arruma isso, arruma aquilo, né? Põe uma roupinha legal lá da boutique, do shopping. E aí no final era o mais interessante o programa, né? Coloca o cara lá, vamos ver o fulano, beltrano, cicrano, vai, vira ou não vira, depois do comercial, e a gente ficava lá esperando. E quando vira, tá irreconhecível, não é possível, eles colocam o aplique, coloca isso, coloca aquilo, o cara vira um galã. Mas o interessante, meu irmão, por baixo de toda aquela maquiagem, toda aquela iluminação, de tudo aquilo, é o velho mesmo homem, com as manias de sujeira, relaxado, relapso, insensível com o seu casamento, com a sua saúde, com a sua família. Aquilo é uma maquiagem, é uma reforma num velho homem. E quando as luzes se apagam e acaba, em casa ele vai continuar sendo grosso, bruto, ríspido, pouco se importando com o bem-estar dele mesmo. Se ele não se importa com o bem-estar dele, quem dirá com o bem-estar da esposa e dos filhos? Meu irmão, e eu estou dizendo isso para quê? Para a gente entender que quando Cristo chama a gente para a alforria do pecado, Ele não chama para pôr maquiagem, para reformar o velho homem. Ele nos chama para vivermos uma nova vida. O velho homem morre na cruz com Cristo. Se nós somos chamados por Cristo, não é para maquiagem, é para morrer com Ele na cruz e ressuscitar com Ele na cruz. O velho tem que morrer. E aí quero compartilhar com você uma outra expressão maravilhosa. Esse autor aqui, Max Lucado, se você não tem nenhum livro dele, compre, vale a pena. Ele escreve um livro chamado Graça. E ele diz algo muito lindo nesse livro. Olha o que ele diz. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. O cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Olha que coisa linda. Somos de Jesus, pertencemos a Ele. Aliás, somos cada vez mais Ele. Ele entra e recruta nossas mãos e nossos pés, solicita a nossa mente e língua, sentimos a reestruturação dele, destroços em divino, água em vinho, ele redireciona decisões ruins e escolhas sórdidas, aos poucos vai surgindo uma nova imagem. Deus trabalha no ramo da transformação de novos corações. Cristo nos chamou, meu irmão, para a gente não reformar o velho, mas abandonar o que é velho e falar para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo a reforma de tanto tempo. E reforma aqui não no sentido da reforma protestante, né? Mas de remendo, de maquiagem. E Deus fala que a gente tem que parar de reformar o que não tem reforma. Jogar o que não tem reforma no lixo e nascer de novo aos pés da cruz. A liberdade cristã, segundo Paulo, não é uma licença para pecar, mas é poder para viver nova vida com Deus. É poder do Espírito Santo para dizer: não pecado, agora o meu coração é do Senhor. Não caminho iníquo, o meu caminho agora é do Senhor. Não tentação do meu coração, porque o meu coração agora é do Senhor. Nós não vamos pecar, quem dera, certamente vamos pecar, mas vamos pecar por fraqueza e não por opção. Não por reforma de parede velha, de homem velho, mas porque estamos em transformação. Cristo está acontecendo em nós. Paulo vai dizer isso aqui: não vivam de reforma, deixa Deus fazer novo daquilo que é velho. Interessante que a expressão aqui, traduzida por ocasião à carne,
Olha o que Paulo diz aí no versículo 3, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Eu estou lendo o verso 3. Essa palavra aqui, ocasião à carne, no grego original é aforme ou aforme, como queiram. E essa palavra é tirada do mundo bélico. A ideia é um lugar onde um exército faz uma emboscada. E quando você passa distraído, alguém pula em cima de você e se subjuga. E o que Paulo está dizendo aqui então é que a gente não deve, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, dar ocasião para sermos subjugados, surpreendidos pelo velho. Não, não deixe isso acontecer, não se entregue, Deus está fazendo um novo, viva o novo, fuja. E aí o texto segue, aqui é o último ponto, a gente acaba. Não existe liberdade sem Cristo. O ser humano pode proclamar liberdade do jeito que ele quiser. Se Cristo não está nessa equação, não é liberdade. É no máximo uma maquiagem que vai esconder as amarras, as marcas do pecado, da escravidão ética, moral, espiritual, existencial. Se Cristo não está nessa equação, não é liberdade, não é conversão, é convencimento. É reformar o velho homem, que quando vai em casa, que quando decide, quando age, que quando interage, continua o mesmo turrão de sempre. E aí Paulo conclui, olha o que ele diz ainda no verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ponto e vírgula. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu quero concluir aqui nesse tópico. A liberdade cristã me une ao meu irmão, à minha irmã, em serviço. Então, pastor, eu estou livre, como eu tenho liberdade, então não devo satisfação, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, falo o que eu quero, me comporto como eu quero. Graças a Deus não. Porque o que Paulo está nos dizendo aqui é que o que vai regular essa liberdade que eu e você temos é o amor. É o amor. Irmãos, a liberdade cristã nesse sentido é o maior paradoxo da humanidade. Talvez maior do que esse, só um Deus que morre para trazer vida, que ressuscita para que você morra e viva com Ele. A fé cristã é um paradoxo, porque ela diz que você é livre do jugo da lei, mas que você é escravo do seu irmão em Cristo Jesus. Olha que texto interessante, ser de escravos uns dos outros. A palavra no grego aqui de novo, doulos. Doulos significa um servo, um escravo que serve na casa sem direito algum. Um escravo que não tem alforria, um escravo que só vive para servir ao seu Senhor. E Paulo está dizendo aqui então que a liberdade me torna livre da lei, livre do pecado, mas me obriga em amor, me constrange em amor a servir o meu irmão, a me conectar com a minha irmã. Interessante, meu irmão, João Calvino, nosso teólogo mor, olhando para esse texto, ele vai dizer o seguinte: o que impede a liberdade de virar libertinagem é justamente o amor. Ainda que eu esteja liberto em Cristo, se o amor não regular, não for o mediador dos meus relacionamentos com o meu irmão, eu não vou servir o meu irmão. E aqui uma outra citação que eu queria compartilhar com você. John Stott, novamente, um dos grandes expoentes da fé cristã dos tempos modernos, o homem que há pouco tempo atravessou o rio, que Deus recolheu, ele vai dizer o seguinte: somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravo em nosso relacionamento com os outros. Na vida cristã, meu irmão, do homem livre em Cristo, nada é individual mais. Nada é guiado pelo eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto. Por isso que eu disse lá no começo, a gente precisa tirar o navio da água com urgência, porque às vezes, tantas vezes, a gente faz prevalecer o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós achamos, o caminho que nós queremos. Paulo está dizendo aqui que não, que vida cristã é regulada em amor, e o amor se manifesta no servir ao outro. E nunca nós vamos ser uma igreja saudável emocionalmente, espiritualmente, se a nossa liberdade cristã não desembocar em amor, em serviço ao irmão e à irmã. Sabe por que às vezes a vida na igreja é tão complicada? Porque ainda não aprendemos, não entendemos que nós somos livres, mas livres somente para amar em Cristo Jesus. E aí nós pecamos contra Deus e uns contra os outros. É interessante que a lógica da Bíblia é tudo uns aos outros.
Amem-se uns aos outros, João 15:12, 1 Pedro 4:8. Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15:7. Tenham igual cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 12:24 e 25. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5:21. Suportem uns aos outros, Efésios 4:2. Não tenham inveja uns dos outros, Gálatas 5, o texto que a gente está lendo, 26. Não julguem uns aos outros, Mateus 7:1. Não se queixem uns dos outros, Tiago 5:9. Não fale mal um irmão do outro, Tiago 4:11. Confesse os seus pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Perdoem uns aos outros, Colossenses 3:12. Edifiquem uns aos outros, Romanos 14:19. Encorajem uns aos outros, Hebreus 3:12. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Aconselhem uns aos outros, Romanos 14:15 e por aí afora. A Bíblia é sempre uns aos outros. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Como nós entendemos e vivemos a liberdade na nossa vida? A liberdade em Cristo Jesus já nos fez enterrar o velho homem? Ou nós estamos tentando todo dia reformar o que não tem reforma? A liberdade em Cristo Jesus já me tornou escravo do meu irmão em amor em Cristo Jesus? Que essa palavra nos desafie a tirar o navio da água e a rever a nossa postura, a rever a nossa vida com Deus. Deus não quer dar um elogio, Deus quer dar um novo coração. Deus não quer transformar, pôr vinho novo em odre velho, Ele quer odres novos para vinhos novos. Que nós possamos abrir o nosso coração e sermos trabalhados por Deus assim, em nome de Jesus. Amém.